Bom, vamos falar dela, a Polícia Federal, que hoje amanheceu nas ruas, mandados em 5 cidades do Maranhão, numa operação que mira fraude em licitação, desvio de recurso, lavagem de dinheiro público, dinheiro que vinha da onde? Da Codevasf. Essa estatal tem um nome difícil, esquisito, você escuta pouco, mas ela virou uma dos dutos preferenciais para a destinação de emendas do orçamento secreto. Uma joia para a coroa do Centrão. As informações todas dessa ação com ela, Renata Agostini. Comeu, Renata? Acabei de fazer um lanchinho. A Renata tá precisando porque o Bento, gente, ele está assim em processo de franca expansão. Franca expansão. E aí, assim, se o menino não tem a comida dele, ele fica muito bravo e ele não pode ficar bravo no Jornal da Tia Dani. Então vai fazer o lanchinho para falar agora da Polícia Federal. Renata, operação que mira essa joia da coroa do Centrão, que é a Codevasf. O que é a Codevasf? Acho que vale a pena começar por aí. Gente, pois é, uma estatal que durante muitos anos ficou dedicada a fazer obras obras de expansão, de fornecimento de água, né? Recursos hídricos, ela era dedicada muito a isso e ela passou a expandir a sua atuação para diversos outros tipos de obra mais recentemente, justamente em conexão com o que a Dani está falando, esse apetite de parlamentares por usar o orçamento e recursos da Codevasf para municiar e ampliar as obras indicadas nos seus redutos eleitorais. Basicamente é isso. Por que a Dani falou logo no início do jornal que tinha uma conexão com o orçamento secreto? Gente, o orçamento secreto, essa forma que ficou conhecida, aquelas emendas de relator, parte do orçamento que está na mão dos parlamentares, ela permite que os parlamentares tenham mais e mais dinheiro para destinar em obras. A Codevasf, ela já era uma estatal que estava ali sob a influência de uma parte da classe política. Lá atrás ela era muito conhecida como uma área de dominância de políticos do DEM, do Democratas. Ela, quando o governo Jair Bolsonaro abriu as portas para negociar com o Centrão, inclusive, ela passou ali a ser alvo de negociação, justamente porque havia um interesse de políticos por ela. Então, ela sempre ficou ali bastante na mira dessa parte, especialmente ali de políticos da Câmara. Pois bem, o que a gente está vendo agora nessa ação da Polícia Federal é que a Polícia Federal foi lá puxando um novelo, descobriu que tinha um grupo que estava já na mira lá atrás, em 2015, na mira dos investigadores da Polícia Federal, que já tinha sido, inclusive, alvo ali de algumas investigações e que não só, segundo a Polícia Federal, insistiu em seguir com negociatas, com recursos públicos, como ampliou esse esquema e passou a usar recursos federais. E é essa conexão que a Polícia Federal faz claramente com a Codevasf, recursos que vinham de contratos da Codevasf. A Codevasf, gente, ela tem um orçamento robusto que já vinha de mais de 1,5 bilhão antes do governo Jair Bolsonaro, mas ele foi encorpado. O orçamento desse ano da Codevasf é de 2 bilhões e pouco mais de 100 mil reais. É bastante dinheiro. Por isso que existe todo esse interesse por parte dos políticos. O que a operação de hoje fez? Foram 16 mandados de busca e apreensão em algumas cidades do Maranhão. A principal medida foi na capital, em São Luís, onde os policiais foram atrás da casa de um empresário. Um empresário que é conhecido como Eduardo Imperador e ele é, segundo a investigação, ali o principal ator de uma empresa que tem contratos com a Codevasf. Então, para vocês entenderem por onde a Polícia Federal está olhando, a Polícia Federal está mirando uma empresa contratada pela Codevasf e que, segundo a investigação, tinha ali uma atuação de uma organização criminosa fraudando as licitações desse órgão público, da Codevasf, e, portanto, fazendo a partir dali um esquema de desvio de recursos. A gente está vendo diversas imagens do que foi apreendido na casa desse empresário, conhecido como Eduardo Imperador, que foram encontrados diversos artigos de luxo e mais de 1 milhão e 300 mil reais em dinheiro, além de relógio, bolsa de marca, uma série de outros itens que ainda estão passando sob perícia. Mas há outros alvos dessa operação que foi deflagrada hoje, Dani.
Renata, eu quero puxar aqui um pouco, né? A PF apreendeu, então, esse valor que está na nossa tarja é apenas uma parte do que a Polícia Federal apreendeu. Se o Edu puder dividir a gente aqui, Edu, e ficar girando as imagens, você teve relógios caríssimos importados, joias, bolsas de luxo, vou voltando aqui para o meu cantinho, Chile, você vem comigo, bolsas de luxo e, claro, né, dinheiro em mala, dinheiro em cofre. Esse 1,3 milhão é o que estava só em um local. Eu peço até para ver se a gente consegue centralizar melhor. Pronto, isso é o que estava nessa mala. Essa é a mala, mas teve dinheiro em cofre, dinheiro em sala, dinheiro em cima do colchão, dinheiro em uma série de lugares. Todas essas fotos são da Polícia Federal. Rolex, vai ver quanto é que custa um Rolex aí, irmãozinho. Deve dar quase uma mala daquela ali, um pedacinho, uma maletinha de mão. A grande questão aí, Renata, a gente pediu para o nosso investigativo vir aqui dar uma olhada um pouco no que é que a Codevasf recebeu, né? Olha só, se você der uma olhada, a apuração é do Vital Neto, tá? Beleza, a apuração é do Vital Neto, né? A Codevasf, gente, recebeu uma série de empenhos, dinheiro, recurso que está lá, via emenda do relator. Sabe quanto, Renata? 67 milhões de reais. 67 milhões de reais foram colocados na Codevasf via emendas do relator. Tem emendas de parlamentares? Sim, mas elas são bem menores. Parlamentares porque vai com a identificação, né? Vai no RG, no nome de quem está lá. Quando você fala emenda do relator, você nem sabe quem foi que pagou. Lá, a Codevasf, então, 67 milhões via emendas do relator. E aí, quando você vai ver as emendas identificadas, é 638 mil, 5 milhões. Agora, quando você vem nesse montante, nesse mega montante, o maior montante é do chamado orçamento secreto, o que dificulta muito, Renata, a ação das autoridades para identificar dinheiro e favorece esse tipo de esquema. A própria Polícia Federal explica que esse esquema foi desbaratado, esse mesmo imperador, tá? Por isso que a PF até deu o nome que deu para essa operação. Esse mesmo imperador foi pego, o grupo dele, em 2015. Aí a PF assevera que, ao invés de não parar de incidir em crime, segundo a Polícia Federal, ele expandiu o esquema, o tal imperador, e passou a desviar recurso do governo federal. Antes eram recursos do Estado, dos municípios. Passou a roubar do governo federal, segundo a Polícia Federal. Renata? Sim, acabei justamente de puxar esse fio, Dani, é muito importante mesmo, porque primeiro é interessante que esse grupo já estava ali na mira da PF, e a PF fala, opa, peraí, a gente foi atrás dos caras lá atrás e eles continuaram agindo, né? Comentava sobre isso há pouco. O segundo aspecto é que agora que a Polícia Federal entendeu que há uma conexão, segundo a investigação, com uma estatal, ela vai agora se debruçar sobre qual é a conexão, como que eles entraram nesse esquema, nesse novo esquema, né? Qual é a conexão com a política que permitiu que esse esquema, então, prosperasse? Porque a empresa que está na mira das investigações e que teria ali como seu principal ator esse personagem, né, Eduardo Imperador, como ele é conhecido, ela prosperou muitíssimo nos últimos anos. Ela se agigantou ao longo do governo Jair Bolsonaro. Então, a questão é como isso aconteceu? Quem ajudou essa empresa a prosperar, firmar esses contratos que, segundo a investigação, eram contratos fraudulentos e serviam justamente para drenar recursos da Codevasf. A quem esse esquema atendia? Então, essa é a ponta agora que as investigações têm de começar a avançar e responder. Porque isso está tudo muito claro, inclusive no comunicado oficial da Polícia Federal, porque a gente sempre fala aqui, aí depois mais fontes, vozes da minha cabeça. Não, a própria Polícia Federal atesta no relatório deles. Eu vou, inclusive, enquanto você dá mais detalhes, Renata, levantar aqui para ler exatamente o que a PF, ao comunicar à sociedade de que havia essa batida. Olha aí, gente, é dinheiro em colchão dentro de saco preto. Eu acho que é mais uma vez, Rê, nesse governo, né, o governo que brada, que é o governo sem corrupção, é um escândalo muito gráfico, né? Além
além de Milton Ribeiro, né, que a gente tinha os áudios, a conversa, o grampo do ex-ministro da Educação, esse agora você tem dinheiro dentro de mala, dinheiro dentro de sacola preta, uma imagem que fazia há tempo que não aparecia no Brasil, que se popularizou, né, nas operações da PF na Lava Jato, dinheiro dentro de cofre, agora você tem na Codevasf essa joia da coroa do Centrão. Trazendo aqui de novo a apuração do nosso pessoal do investigativo, mais de 60 milhões em emendas do relator entraram na Codevasf, segundo o que a gente conseguiu levantar aqui na CNN, Rê. Exato, é bastante dinheiro, ainda que a gente esteja, quando a gente olha o valor total do orçamento da Codevasf, esse seja um valor ainda residual, né? Mas ainda é muita coisa. E isso vai dando a dimensão do quanto, da facilidade com que os parlamentares têm para alocar os recursos e como isso, gente, primeiro, a gente tem tomado cuidado aqui ao noticiar essa questão das emendas em diversos momentos, de te lembrar que emenda é um dispositivo que foi pensado lá atrás com um objetivo legítimo. Os parlamentares estão ali olhando a realidade local e estão ajudando a se pensar na alocação do orçamento. A questão é a forma como o legislativo foi avançando sobre o orçamento público, colocando um volume cada vez maior na mão dos deputados e dos senadores, está causando distorções e está, aparentemente, agora as investigações começam a mostrar, propiciando o ambiente em que começam a pulular fraudes. Nesse caso da Codevasf, muito se falava do loteamento dessa estatal, da ampliação do escopo dela, né, que mudou a forma como ela destinava o dinheiro, mais recursos indo para lá, muito político de olho. E agora a gente vê que estava ali uma empresa prosperando, conseguindo contratos milionários e que, segundo a PF, servindo a uma organização criminosa. Bom, a gente vai ficar de olho nisso que está acontecendo aí. É importante, né? O orçamento secreto começou a ganhar agora páginas policiais. Antes estava nas políticas sob forte crítica diante da falta de transparência. Hoje nas policiais, por conta da irrigação desse dinheiro nessa estatal que hoje foi alvo de uma batida da PF no Maranhão, com um grupo que a PF trata como organização criminosa, que não só desviava, mas também lavava dinheiro obtido com fraude em licitação nessa estatal, grupo que teria crescido nos últimos anos e passado a roubar dinheiro do governo federal. Renata Agostini, brigada de Brasília, fez essa apuração para a gente, obteve o material que você viu aqui na tela da CNN. Obrigada, querida.